Garota leva morador de rua ao casamento do ex, sem saber que ele era um milionário. E o que ele fez chocou a todos. Mas antes de começarmos, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo essa história. Agora sim, prepare-se, porque o que você vai ver vai mexer com suas emoções. Lúcia Mendonça abriu a caixa de correio como quem desarma uma bomba relógio. E nem era exagero. Ultimamente, suas correspondências se resumiam a contas atrasadas ou panfletos de pizzaria. Mas naquele dia, havia algo no ar. Algo dizia que o dia ia ser pior do que os outros. E ela estava certa. Entre papéis amassados e envelopes amarelados, havia um convite elegante, com letras douradas e uma fita de cetim, o tipo de convite que parece ter sido feito só para cutucar ferida antiga. Lúcia nem precisava abrir. Ela já sabia o que era. Mas abriu mesmo assim. Adrien e Rebeca convidam Lúcia Mendonça para celebrar seu casamento dos sonhos. Sábado, às 19 horas, no Salão Bela Vista. Lúcia piscou. Depois piscou de novo. Não adiantou. Lá estava o nome do seu ex. O mesmo que, há apenas 3 meses, dividia o sofá e os fones de ouvido com ela. E ao lado, o nome da mulher que lhe dizia ser apenas uma colega de trabalho. Ela se sentou na mureta em frente ao prédio, como se as pernas tivessem deixado de funcionar. Casamento, murmurou. Um casamento. Parecia que o universo havia montado um palco inteiro só para humilhá-la. Primeiro, o fim do namoro com aquele discurso barato de preciso me encontrar. Depois, as fotos no Instagram dele se encontrando com Rebeca numa piscina de resort. E agora, um convite para assistir aos dois se casando. No salão dos seus sonhos. O mesmo que ela imaginava desde os 15 anos. Lúcia se levantou de um pulo. Voltou furiosa para o apartamento, jogou o convite na mesa da cozinha e o encarou como se ele tivesse a ousadia de falar. Ele vai ver. Eu vou nesse casamento. E vou levar um acompanhante que vai fazer a Rebeca tropeçar no salto. Ela só não fazia ideia de quem seria esse acompanhante. Mas esse era um problema para Lúcia de amanhã. A de hoje. Só queria afogar a dor. Nas horas seguintes, Lúcia fez o que qualquer pessoa sensata faria: abriu uma caixa de bombons, colocou uma comédia romântica e fingiu que não estava arquitetando uma vingança social digna de novela. Mas quando os créditos subiram e o açúcar bateu no estômago, uma ideia maluca começou a se formar. Ela não precisava de um namorado de verdade. Só precisava de alguém mais bonito que Adrien. Alguém alto, misterioso, com cara de quem já pisou na Europa ou, no mínimo, sabe usar um terno. O problema? Lúcia não conhecia ninguém assim. E definitivamente não tinha dinheiro para contratar um figurante charmoso. No dia seguinte, após mais uma tentativa frustrada de recuperar o antigo emprego, e depois de ouvir da mãe que vingança não enche prato, Lúcia saiu para caminhar. Sem rumo. Só queria respirar. E foi aí que ela o viu. Na porta de um restaurante de luxo, um homem estava sentado no chão, encostado na parede. Cabelos desgrenhados, barba por fazer e um casaco gasto demais para o calor que fazia. Mas havia algo nele. Uma calma estranha. Ele observava os passantes como se estivesse assistindo a um documentário sobre criaturas de outro mundo. Lúcia diminuiu o passo. Havia algo naquele homem. Ele não estendia a mão. Não pedia nada. Só observava, com olhos de quem já viu demais para se surpreender com qualquer coisa. Ela parou. Ei! Tudo bem com você? Ele virou o rosto devagar. O olhar era tranquilo, azul intenso, sem arrogância. Depende do que você chama de tudo bem. Respondeu com uma voz rouca, profunda, quase provocativa. Lúcia riu, surpresa com a resposta. Você tá sem sapatos. E com cara de quem esqueceu o caminho de casa. Esqueci mais do que isso, disse ele, com levidade de ombros. Mas agora, tô só curtindo o silêncio. Tem nome? Ou esqueceu também? Ele hesitou. Por um instante, parecia escolher com cuidado qual história contar. Dylan. Lúcia sorriu. Dylan, hein? Parece nome de personagem de novela. E você parece repórter querendo manchete. Ela riu alto. Quase. Sou ex-vendedora de papelaria, recém-desempregada e com um convite de casamento que me tira o sono. Ele arqueou a sobrancelha. Isso sim é uma tragédia moderna. Ela cruzou os braços. Topa um desafio. Que tipo de desafio? Vem comigo a um casamento neste sábado. Eu te dou banho, roupa limpa, comida de verdade. Só precisa ficar do meu lado. E fingir que está completamente interessado em mim. Dylan piscou devagar. Isso é um encontro.
ou um roubo de identidade. É um trabalho temporário, respondeu Lucia, com um sorriso no canto da boca. E você parece estar com tempo livre. Houve um silêncio estranho. Ele analisou o rosto dela como quem tentava descobrir o que estava por trás da proposta. Mas, no fundo, Lucia que sentia que ele escondia alguma coisa. E o salário? Perguntou ele. Um jantar quente. Uma cama limpa. E um banho quente de verdade. Quer saber o que vai acontecer quando esse acompanhante misterioso aparecer no casamento e revelar quem ele realmente é? Então não saia daí. Porque a segunda parte dessa história vai te deixar de boca aberta. Ative o sininho, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder a continuação. E se tudo desse certo? Talvez até um terno estiloso emprestado. Dylan fingiu pensar por alguns segundos, com um leve sorriso nos lábios. E qual o risco? Se divertir. E ver meu rosto corar se alguém perguntar como a gente se conheceu. Dessa vez, o sorriso dele foi verdadeiro. Bom. Por que não? Lucia piscou. Sério? Você parece divertida demais para eu recusar. Ela estendeu a mão. Ele apertou com firmeza. Naquele momento, Lucia não sabia. Mas estava assinando o contrato mais louco da sua vida. E aquele Dylan era muito mais do que aparentava. Mas isso, ela só descobriria mais tarde. Ela não sabia bem o que esperar ao levar um completo estranho para casa. Mas com certeza não esperava isso. Dylan, o homem que ela contratou com uma proposta maluca na calçada de um restaurante, caminhava ao lado dela como se aquilo fosse rotina. Nada de nervosismo, desconfiança, ou surpresa por estar entrando no apartamento de uma desconhecida. Pior, ele agia como se pertencesse ali. O apartamento de Lucia era modesto, 2 cômodos apertados, paredes amareladas e móveis herdados da tia-avó. Assim que chegaram, Dylan tirou os sapatos e perguntou: tem café? Lucia piscou, surpresa. Uau! Você se adapta rápido. Eu funciono à base de cafeína, disse ele, jogando a mochila surrada no chão como um hóspede habitual. Ela foi até a cozinha, ainda se perguntando se aquilo tudo era real. Afinal, que tipo de pessoa em sã consciência leva um homem da rua para fingir que é seu par num casamento? Mas quando ela colocou a xícara sobre a mesa e viu Dylan se acomodar no sofá como um diplomata aposentado, a dúvida voltou. Forte. Ok, disse ela, cruzando os braços. Antes de qualquer coisa, precisamos estabelecer algumas regras. Dylan assentiu. Sério? Claro. Vamos oficializar esse acordo maluco. Ela conteve uma risada. Primeira regra: você não pode sumir antes de sábado. Justo. Segunda: nada de histórias malucas sobre alienígenas, seitas ou crimes internacionais. Nem um pouquinho. Brincou ele. Nem pensar. Terceira: você precisa agir como se estivesse completamente apaixonado por mim. Olhares intensos, elogios sutis, esse tipo de coisa. Dylan tomou um gole de café e sorriu de lado. Isso é um teste de atuação. Ou uma armadilha emocional. É sobrevivência social, respondeu Lucia. Preciso mostrar que tô bem. Que superei tudo. Ela respirou fundo. Você sabe. O idiota que me mandou o convite de casamento. Dylan ergueu uma sobrancelha. Wes. Foi ele quem te mandou. Lucia franziu a testa. Como você sabe disso? Você me contou ontem. Lembra? Ela não lembrava. Mas deixou pra lá. Certo. E você? Não tem nenhuma regra pra mim? Dylan pousou a xícara no braço do sofá. Olhou direto nos olhos dela. Só uma. Qual? Não me pergunte nada sobre o meu passado. Lucia arqueou as sobrancelhas. Nada? Nada. Nem o que você fazia antes. Principalmente isso. Ela cruzou os braços, desconfiada. E se alguém no casamento perguntar? Inventa alguma coisa, respondeu ele, com um sorriso provocador. Você parece boa nisso. Lucia suspirou. Mas por dentro, a curiosidade queimava. Aquele homem não parecia um morador de rua. O jeito como falava, o vocabulário afiado, a calma quase ensaiada. Tinha algo fora do lugar ali. Tá bom, disse ela. Sem perguntas. Mas deixa eu te transformar num cara digno de tapete vermelho. Dylan fez uma reverência teatral sentado no sofá. Estou em suas mãos, senhorita Mendonça. Na manhã seguinte, Lucia pegou emprestado um kit de barbeiro com sua prima, que era cabeleireira. Com a maleta na mão e um olhar decidido, ela entrou no banheiro onde Dylan já esperava com uma toalha sobre os ombros. Vamos começar a transformação, anunciou ela, como uma artista diante de uma escultura. Dylan se sentou em frente ao espelho. Lucia prendeu o cabelo, endireitou a postura e começou. Tesoura, pente, lâmina. A barba foi aparada com cuidado. O cabelo, moldado com paciência.
Depois vieram os cremes, as loções, o perfume e aos poucos, Dylan foi desaparecendo. No reflexo do espelho, surgiu outro homem. Um rosto forte, elegante. Um ar misterioso e sofisticado. Nada. Absolutamente nada que lembrasse um sem-teto. Lucia se afastou um passo, sem palavras. Uau! Dylan levantou uma sobrancelha. Isso foi um uau bom. Ou um uau preocupante. Ela sorriu, mas por dentro, seu coração batia mais rápido. Quem era aquele homem, afinal? Se você achou que ele era só mais um desconhecido, espere até ver o que ele vai fazer no casamento. Tudo o que ela conseguia encontrar eram amostras grátis, liquidações expiradas ou coisas esquecidas no fundo de um armário. Se você me der um corte desigual, vamos ter um problema, ele brincou, fechando os olhos enquanto ela cuidadosamente passava a lâmina. Fica quieta, ou vou cortar metade da sua sobrancelha. Dylan riu, e o som da risada dele distraiu Lucia por um segundo, só o suficiente para ela escorregar e deixar uma linha torta no queixo dele. Ápice. Nada. Tudo sob controle. Ela girou a cadeira, mandou ele levantar e entregou-lhe uma camisa social. Experimente isso. Você sempre foi tomadona? Só quando estou desesperada. Dylan foi para o quarto e saiu minutos depois. E Lucia congelou. O homem que saía não era o mesmo que ela havia encontrado na calçada. Com os cabelos perfeitamente arrumados, um rosto limpo e uma camisa branca ligeiramente ajustada, ele parecia ter saído de um comercial de perfume de grife. Alto, ombros largos, com um olhar penetrante. Lucia soltou um uau involuntário. Em seguida, tossiu para disfarçar. Ok, você serve, ela disse, tentando não demonstrar muito impressionada. Dylan girou sobre os calcanhares como se estivesse desfilando por uma passarela invisível. Então, chefe, qual é a minha história para sábado? Ela pausou por alguns segundos. Você é um consultor internacional de sustentabilidade. Trabalha com energia renovável. Viaja muito. Nos conhecemos em um evento sobre reflorestamento urbano. Você elogiou o meu trabalho voluntário com animais resgatados, e foi amor à primeira vista. Dylan olhou, tentando manter a expressão séria. Uau, isso é bem específico. Quanto tempo você tem ensaiado isso? Desde ontem à noite? E você acha que as pessoas vão acreditar nisso? Lucia sorriu. Não, mas você vai fazer parecer real. Ele piscou. Adoro um desafio. Naquela noite, Lucia teve dificuldades para dormir. Algo estava diferente, e a tensão no ar só aumentava. Ela sentia como se estivesse prestes a ser arrastada para algo muito maior do que imaginava. Em parte nervosa, em parte porque Dylan estava esticado no sofá da sala como se já morasse ali há anos. Ela ouviu os passos dele na cozinha, o som da torneira, e sua respiração calma depois de algumas horas. Era estranho ter alguém por perto, mas, de alguma forma, não era desconfortável. Quando ela acordou pela manhã, ele já estava de pé, fazendo café, sem camisa. Lucia desviou o olhar, envergonhada. Você sempre age como se fosse dono do lugar. Estou só devolvendo o favor e tentando não queimar a sua torradeira. Ela suspirou e pegou a xícara que ele lhe entregou. Nos falta uma coisa. O que é? Praticar ser um casal de verdade. Olhos nos olhos, toques, química. Dylan sorriu. Você não acha que temos química? Ela corou. Isso era retórico. Que pena. Achei que fosse um elogio. Lucia balançou a cabeça, rindo. E por um momento esqueceu que tudo isso não passava de um plano maluco. Se sentiu quase real. Era sábado. Lucia Mendonça estava em frente ao espelho tentando se convencer de que aquilo era só mais um evento social, como uma festa de aniversário ou uma reunião de escola, com champanhe, holofotes e a presença do ex-namorado que havia partido o coração e nem sequer pagou o IFE. Ela ajeitou o vestido verde esmeralda emprestado da prima, que jurava que lhe destacava seus olhos. Apesar de Lucia ter suas dúvidas, já que seus olhos eram de um marrom básico e o tecido parecia que ia rasgar a qualquer respiração mais forte. Dylan saiu do banheiro ajustando as mangas da camisa azul marinho e a gravata que Lucia montou com a ajuda de um tutorial na internet. Ele parecia tão à vontade com aquele traje. Era difícil acreditar que, há apenas dias, ele estava dormindo na rua e se lavando em fontes públicas. Pronta? Ela perguntou, tentando esconder os nervos. Sempre, ele respondeu com um meio sorriso que parecia feito sob medida para abalar seu equilíbrio emocional. No táxi a caminho do evento, Lucia quase mudou de ideia 3 vezes. Uma voz dentro dela não parava de gritar que aquilo não fazia sentido, que era uma loucura, que ela estava prestes a se envergonhar ainda mais. Então Dylan pegou sua mão casualmente. Vai dar tudo certo,
Lucia, ele disse sinceramente. Você consegue. Ela respirou fundo. Ou tudo sai do controle, o que para mim é meio a mesma coisa. O Bela Vista Hall estava iluminado como um set de filme. Cortinas brancas, flores pendendo do teto, música suave, garçom movendo-se com bandejas como se estivessem dançando. Andando de braço dado com Dylan, Lucia sentiu todos os olhares se voltarem para eles. Alguns surpresos, outros curiosos, e alguns com puro deboche, mas ninguém disse nada. Eles caminharam pelo corredor principal até a área dos convidados. O anfitrião os saudou com um sorriso ensaiado, pediu seus nomes e anotou algo ilegível. Lucia estava prestes a procurar um canto tranquilo quando ouviu uma voz familiar. Lucia, sou eu, Adriane. Ela se virou devagar, como se estivesse se preparando para o impacto. Lá estava ele, com um terno impecável, cabelo perfeitamente arrumado, aquela expressão de quem acha que o mundo gira ao seu redor. Uau, ele disse, olhando para Dylan. Não esperava te ver aqui. Lucia sorriu. O convite dizia que eu era bem-vindo e eu nunca perco a chance de celebrar o amor dos outros. Dylan apertou a mão de Adriane firme. Sou Dylan, o namorado da Lucia. Adriane pareceu engasgar com a própria respiração. Namorado, tipo, namorado mesmo. Dylan olhou para Lucia e piscou. Algo assim. Nos conhecemos em um evento sobre sustentabilidade. Lucia acrescentou. Ele trabalha com reflorestamento urbano, uma alma ecologicamente apaixonada. Adriane piscou, confuso. Ele não parecia saber se ria ou se ficava irritado. Interessante, disse ele. Lucia, a Rebeca vai adorar te ver. Sempre te admirou. Admirava ou invejava, Lucia pensou, mas sorriu. Não vejo a hora. Eles se sentaram à mesa perto da pista de dança. Dylan agia como se já fosse íntimo de eventos como aquele. Sabia usar o talher, fez elogios discretos sobre o menu e até conversou com alguns empresários sobre investimentos sustentáveis com uma confiança que Lucia definitivamente não esperava. Como você aprendeu tudo isso? Ela sussurrou entre uma mordida. No YouTube, ele respondeu, sem mudar o tom. Ela riu, mas não tinha certeza se ele estava brincando. Quando a música parou, todos se viraram para a escada principal. Rebeca apareceu, caminhando com um vestido branco brilhante o suficiente para iluminar um estádio. Ela sorriu como quem acabara de ganhar um prêmio e sabia que merecia. Que comece o show, Lucia murmurou. Rebeca caminhou até a mesa deles. Lucia, disse ela, arrastando cada sílaba com uma falsa simpatia. Que bom que você veio. E quem é esse deus grego? Lucia sorriu com autocontrole digno de um Oscar. Esse é Dylan, meu namorado. Rebeca olhou Dylan de cima a baixo. Depois sorriu. Mas seus olhos diziam outra coisa. Prazer, ela disse. De onde você é? Noruega. Ele respondeu de imediato. Mas cresci aqui. Meu pai era diplomata. Prefiro uma vida simples, mas ela me arrastou aqui. Rebeca abriu os olhos. Que interessante. Virou-se e se afastou, como se precisasse de um momento para processar. Lucia cobriu a boca para não rir alto. Você acabou de inventar uma origem internacional. Era isso ou dizer que morava embaixo da ponte da Avenida Norte? Não sei qual é mais improvável. Dylan olhou ao redor. Quer dançar agora? Agora é sempre um bom momento. Ela hesitou, mas concordou. Na pista de dança, sob as luzes suaves e a música tranquila, ele a puxou para perto. Não muito perto. Só o suficiente para seus olhos se encontrarem. Está se divertindo? Ele perguntou. Estou surpresa. Com o quê? Com você. Eu sou cheio de surpresas, Lucia. Ela estava prestes a responder quando o microfone principal foi ligado. Adriane subiu no palco com um copo na mão. Antes do brinde oficial, ele disse, sua voz ligeiramente embriagada, quero agradecer a algumas pessoas especiais, amigos, família e, claro, minha querida Lucia Mendonça. Todos se viraram para olhá-la. Lucia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Uma mulher maravilhosa, Adriane continuou. Tivemos o nosso tempo, a nossa história, e é bom ver que você seguiu em frente com um norueguês. Algumas pessoas riram. Lucia se levantou, engolindo em seco. Com licença, preciso de um pouco de ar. Ela saiu para o jardim. Seu coração batia rápido demais. Poucos segundos depois, Dylan apareceu. Você está bem? Ele fez isso de propósito, disse ela, furiosa. Quis me envergonhar. E você lidou com isso como uma rinha. Ela deu uma risada nervosa. Isso é tudo uma loucura, Dylan. Inventei um namorado, trouxe você para um casamento falso e agora estou me escondendo em um jardim. Às vezes, um pouco de loucura é a única maneira de manter a sanidade. Ela o olhou. Ele estava tão perto, tão calmo, tão longe da bagunça que ela havia feito. Quem é você?
Realmente. Dylan fez uma pausa por meio segundo. Um homem que odeia casamentos. Mas, por alguma razão, estou realmente gostando desse. Lucy abriu a boca para perguntar mais, mas a resposta teve que esperar. Pois naquele exato momento, seu mundo estava prestes a mudar. E não por causa de Adriane ou Rebecca, mas por causa de uma mulher que estava entrando pelo lado do jardim. Está tudo bem? Vocês dois sumiram. Precávamos de um pouco de ar fresco, disse Lucia, forçando um sorriso. Eu imagino. Estava justamente contando para Adriane como vocês dois parecem intensos. Dylan deu um passo à frente. É o que acontece quando existe uma química real. Rebecca engoliu em seco. Lucia percebeu o desconforto nos olhos dela e, por um segundo, sentiu uma satisfação culpada. Mas a paz não durou. Alguém esbarrou em Dylan com força. Um dos padrinhos, claramente bêbado, derramou um copo de vinho que segurava, manchando sua camisa de vermelho. Ótimo, murmurou ele, olhando para a camisa manchada. Lucia pegou um guardanapo da mesa e tentou limpar a mancha, mas era inútil. Vamos, o banheiro é por aqui. Ela o conduziu por um corredor lateral. Entraram em um banheiro privado, decorado com flores artificiais e velas perfumadas que mais pareciam uma propaganda falsa. Dylan tirou o casaco e desabotou a camisa, revelando uma cicatriz fina perto do ombro esquerdo. Lucia estendeu a mão antes que pudesse se controlar. Foi de uma queda? Ele disse rápido demais. Dylan, é só uma cicatriz. Todos nós temos uma. Ela parou. Não sei mais o que é verdade ou mentira com você. Então, acredita no que você sente? E o que eu sinto me assusta. Ele olhou. Havia algo em seus olhos que ela não havia notado antes. Uma vulnerabilidade silenciosa. Como se, por baixo de tudo, ainda houvesse um garoto tentando consertar o que estava quebrado. Eu posso ir embora, se você quiser, ele disse. Lucia balançou a cabeça. Agora é tarde demais. Se você sair, vai parecer que fui abandonada de novo. Ele sorriu tristemente. Então, vamos continuar com o teatro por enquanto. De volta ao salão, a pista de dança estava ainda mais lotada. Lucia evitava olhares diretos, mas os sussurros eram impossíveis de ignorar. Alguém tinha reconhecido Dylan, e ela sabia que era só uma questão de tempo até que algo maior fosse revelado. Adriane subiu ao palco novamente, agora com Rebecca ao seu lado, para fazer o brinde oficial. Queridos amigos, começou ele, hoje celebramos não apenas o nosso amor, mas também a vida que segue, que se reinventa e as segundas chances. Lucia sentiu os olhos de Dylan sobre ela. Ele pegou sua mão por baixo da mesa. Ignore isso. Estou tentando. Rebecca então pegou o microfone. E queremos agradecer a todos que vieram, especialmente aqueles que trouxeram um pouco de drama. Afinal, o que é uma festa sem um plot twist? A plateia riu, mas havia tensão no ar. Lucia respirou fundo. As coisas estavam saindo de controle. Ela se levantou. Dylan a seguiu. Para onde você vai? Para casa. Antes que eu me torne um meme. Espera. Ela parou na porta. Tudo isso começou como uma ideia idiota. Eu sei. Mas agora há sentimentos envolvidos, e parte de mim deseja que você fosse apenas um cara comum, que essa história fosse simples. Eu também queria, Dylan disse. Mas não é. E ela saiu. Dylan não a seguiu. Não ainda. Lucia entrou no apartamento como alguém voltando de um campo de batalha. Ela chutou os sapatos para o canto da sala, jogou a clutch sobre a mesa e se jogou no sofá, ainda com um vestido apertado e com os grampos de cabelo espetando o couro cabeludo. A luz suave da cozinha refletia no chão e tudo parecia muito quieto. Ela ainda podia sentir o cheiro da festa na sua pele. Perfume caro, flores artificiais e tensão social. O sorriso arrogante de Rebecca, a voz sarcástica de Adriane no microfone, e os olhos de Dylan. Aquele olhar despertou algo nela, algo perigoso. Ela suspirou, tirou os brincos e deixou a cabeça afundar no travesseiro. Queria dormir por 3 dias e acordar acreditando que tudo aquilo não passava de um roteiro ruim de novela, mas nem teve tempo de fechar os olhos. A campainha tocou. Lucia congelou. Levantou-se devagar, ainda descalça, e caminhou até a porta. Olhou pelo olho mágico. Dylan. Ela hesitou. Não sabia se estava pronta para mais perguntas sem respostas ou para a bagunça emocional que ele parecia carregar no bolso do casaco, mas abriu a porta. Eu achei que seria melhor se a gente conversasse, ele disse, encostado no batente da porta. Lucia cruzou os braços. Vai me contar mais uma meia-verdade? Não. Eu vim agradecer. Por quê? Por me lembrar que eu ainda posso ser alguém fora de todo o drama. Por me fazer rir.
por me deixar entrar na sua vida, mesmo que tenha começado com um momento maluco. Ela suspirou. Você está com fome? Ele sorriu. Sempre. Alguns minutos depois, estavam sentados no chão da sala, compartilhando um pacote de biscoitos e 2 xícaras de chá que Lucia jurava que estavam vencidas. Ela havia trocado para uma blusa de moletom larga, e Dylan usava uma camiseta emprestada com um gato astronauta estampado. Bonito o pijama, ele disse, dando uma mordida. Presente da minha avó. Ela achou que eu precisava me destacar mais. Bom, ela acertou. Nunca vi um gato tão focado em flutuar no espaço. Lucia riu, mas sua risada rapidamente se transformou em uma pergunta que ficou presa na garganta. Por que você ficou tanto tempo na rua? Podia ter desaparecido de outra maneira. Não sei. Se mudado para outro país, trocado de nome, vivido em uma caverna. Dylan olhou para a xícara por alguns segundos antes de responder. Porque eu queria entender como é ser invisível. Invisível. Quando tudo desmoronou, percebi que estava cercado por pessoas que só se importavam com o que eu tinha. Quando perdi tudo, elas desapareceram. A vida na rua me mostrou uma verdade diferente. Cruel, feia, mas real. Ninguém ali queria nada, além de sobreviver. E, de alguma forma, me senti mais humano. Lucy olhou. Não havia drama em sua voz. Apenas verdade. E agora? Ela perguntou. Vai voltar para esse mundo? Não sei. Parte de mim queria desaparecer de vez. Mas então eu te encontrei. Ela desviou o olhar. Você realmente me confundiu, Dylan. Muito. Eu também estou confuso. Ainda não sei se você é uma gênia escondida ou apenas um louco funcional. Um pouco dos dois. Lucia riu novamente. Dessa vez, com menos peso no peito. Então, onde você vai dormir? Eu poderia voltar para o abrigo. Já estou acostumado. Durma aqui. No sofá, claro. Você já é quase um móvel agora. Tem certeza? Ela sentiu. Mas não ronque, senão te jogo para fora com uma colher de pau. Na manhã seguinte, Lucia acordou com o cheiro de café. Ela se espreguiçou, arrastou os pés até a cozinha e encontrou Dylan com um avental, o que era estranho, já que ela nem sabia que tinha um. Preparei café e torradas. Agora você está fazendo propaganda de alguma marca? Só um homem ingrato com habilidades básicas de sobrevivência. Ela pegou a xícara. Então agora somos o quê? Parceiros no crime. Ele disse com um sorriso. E quanto tempo você vai ficar? Tempo suficiente para descobrir como fazer você sorrir todos os dias. Lucia corou. Isso foi bem piegas. Estou me ajustando. Mas a paz não durou muito. Naquela tarde, no caminho de volta da loja, Lucia notou um carro preto estacionado do outro lado da rua. Um homem de terno estava dentro, usando óculos escuros e falando ao celular. Ela andou mais rápido, tentando ignorar, mas algo no fundo de seu estômago apertou. Ao entrar no prédio, ela olhou pela janela. O carro ainda estava lá. Mais tarde, ela contou a Dylan. O sorriso dele desapareceu instantaneamente. Era um seda preto. Vidros escuros? Sim. Por quê? Isso pode ser complicado. Dylan, talvez. Talvez eles estejam me procurando ou me observando. Pessoas que querem me ver longe de uma vez por todas. Pessoas perigosas. Ele hesitou. Eu esperava mais tempo. Tempo para quê? Para me despedir direito. Lucy agarrou o braço dele. Você não vai fugir de novo. Não agora. Eu não quero te colocar em risco. Já é tarde demais. Eu já estou nesse jogo. Dylan abaixou a cabeça. Só me dá mais um dia, Lucia. Um último dia com você. Ela assentiu, sem saber exatamente por quê. Ou talvez soubesse, porque parte dela não queria mais imaginar a vida sem ele. O dia seguinte começou com uma sensação estranha no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Lucia acordou antes mesmo do despertador tocar, com o coração acelerado e os pensamentos bagunçados. Ver Dylan no sofá deveria parecer ridículo. Um estranho, um ex-bilionário disfarçado, dormindo com a boca aberta, coberto por um cobertor de onça, abraçando o travesseiro de pelúcia que ela ganhou quando tinha 15 anos. E, ainda assim, havia algo estranhamente reconfortante naquela cena. Ela ficou na porta da sala por alguns minutos, observando-o dormir, tentando entender o que sentia. Não era apenas confusão. Era algo mais. Uma afeição silenciosa e inquieta. Uma necessidade de protegê-lo e, ao mesmo tempo, de sufocá-lo por todas as coisas que ele ainda não tinha dito. Dylan abriu lentamente os olhos, como se sentisse ela olhando. Bom dia, ele murmurou, com a voz rouca de sono. Você sempre observa as pessoas enquanto dormem, só quando elas escondem identidades bilionárias nos bolsos do moletom. Ele sorriu.
Eu pareço alguém que tem ações. Você parece alguém que precisa escovar os dentes. Após o café da manhã, feito com pão branco quase vencido e suco em pó, Lucia decidiu que precisava sair. Respirar. Pensar. Dylan se ofereceu para acompanhá-la, mas ela recusou. Me dá 1 hora. Preciso pensar sozinha. E você precisa de um banho de verdade. Ele levantou as mãos, rendido. Justo. Vou usar o shampoo de maracujá. Ela saiu rindo, mas o riso não durou até virar a esquina. Algo estava errado. Ela podia sentir. Ela caminhou até a praça central, onde costumava sentar e pensar sempre que a vida parecia um caos. A mesma praça onde, há poucos dias, ela tinha conhecido Dylan pela primeira vez. Sentou no mesmo banco. A ironia não passou despercebida. E foi ali, enquanto mexia no celular, que algo fez seu coração parar por um segundo. Uma notificação de notícia apareceu em letras garrafais. CEO da Gourmet Navarro Tech visto em Bairro do Sul após 2 anos de desaparecimento. A foto anexada estava distante e um pouco embaçada, mas inconfundível. Era Dylan, sentado com ela no jardim do salão do evento. Lucia sentiu o sangue gelar. Ela olhou ao redor, meio que esperando que fotógrafos saíssem de trás das árvores. Respirou fundo e clicou na matéria. Fontes anônimas afirmam que Dylan Navarro, herdeiro e ex-presidente da Navarro Tech, está vivo e foi visto em um evento social privado no último fim de semana. A empresa se recusou a comentar. Dylan estava desaparecido desde o escândalo de 2021, quando ele renunciou e sumiu da vida pública. Lucia leu tudo de uma vez. Sua cabeça pulsava. Isso não era mais apenas algo pessoal. Era manchete de jornal. Era exposição. E ela estava bem no meio disso. Ela se levantou rapidamente. Precisava voltar para casa. Quando chegou, a porta estava entreaberta. Ela congelou. Empurrou-a lentamente, com cuidado. A sala estava vazia. A cozinha também. Dylan, nada. De repente, ela ouviu vozes abafadas vindo do quarto. Ela se aproximou silenciosamente e encostou o ouvido na porta. Eu te disse que não era o momento certo. Ela reconheceu a voz dele. Tensa. Você não escolhe o momento, Dylan. Isso está fora de controle. Eles já estão se aproximando. Se você não agir agora, vai perder tudo de novo. A outra voz era feminina, fria, profissional. Lucia empurrou a porta. Dylan estava de costas, perto da cama, com o telefone na mão, no modo viva voz. A mulher do outro lado não parecia ter nem paciência para respirar. Quem é essa? Lucia perguntou. Dylan desligou imediatamente. Não é o que parece. Oh, ótimo. Porque parece que você tem se escondido no meu apartamento enquanto seu nome está em todo lugar da internet e uma mulher misteriosa tenta controlar sua vida à distância. Ela é minha conselheira jurídica. Está tentando manter a mídia longe de mim. Lucia cruzou os braços. E quando você ia me contar isso? Eu ia te contar hoje. Claro. Depois do almoço, durante o momento da novela. Ele suspirou e passou a mão pelos cabelos. Lucia, eu não queria te envolver nisso. Juro. Eu tentei manter tudo sob controle, mas fugiu das minhas mãos. Não, o que fugiu foi o mínimo de honestidade. Eu só queria te proteger. De quem? Do seu passado ou de você mesmo? Silêncio. Eu preciso pensar, ela disse. E, honestamente, preciso que você vá embora. Dylan abaixou a cabeça, deu um suspiro profundo e pegou sua mochila. Se é isso o que você quer, tudo bem. Ele passou por ela sem dizer mais uma palavra. A porta se fechou lentamente atrás dele, e o som da maçaneta girando ecoou mais alto do que qualquer discussão. Lucia passou o resto do dia tentando se manter ocupada. Ela fez lavanderia, limpou o banheiro e até rearrumou os talheres da cozinha em ordem alfabética. Uma tarefa totalmente inútil, ela sabia, mas estranhamente terapêutica. No final da tarde, ela recebeu uma ligação de uma amiga que trabalhava em uma agência de notícias local. Ei, você soube o que estão dizendo sobre você? Sobre o quê? Estão dizendo que você é a nova namorada do Dylan Navarro. Está em todos os sites de fofoca. Tem sua foto, seu nome, até um link para o seu perfil. Lucia sentiu o estômago embrulhar. Eles estão dizendo meu nome. Sim, e não é nada leve. Tem gente dizendo que você foi cúmplice, que ajudou ele a se esconder, que tudo foi uma armação. Ela desligou, sem saber o que dizer. Cúmplice? Estavam acusando-ela de esconder um ex-bilionário. Ela pegou o celular. As notificações não paravam. Pedidos de amizade, mensagens de desconhecidos, comentários agressivos em fotos antigas. Sua vida parecia ter se transformado em reality show do qual ela nunca se inscreveu. Ao cair da noite, a campainha tocou.
Lucia não queria abrir a porta. Não queria ver ninguém. Mas algo em seu peito dizia que era ele. E era Dylan. Agora, com um casaco escuro e olhos cansados, ele estava segurando um envelope. Vim deixar isso aqui. O que é? Meus documentos e uma carta. Explica tudo, se você quiser ler. Ela pegou o envelope com as duas mãos, mas não abriu. Você disse que não voltaria. Eu sei, mas também sei que preciso terminar isso da maneira certa. Você já terminou, Dylan. Quando mentiu, quando foi embora, quando me usou para se esconder. Ele balançou a cabeça. Eu não te usei. Não usou. Eu me escondi. Sim. Mas você me trouxe de volta. Me fez lembrar quem eu era antes de tudo. Antes do dinheiro, da pressão, da atrição. Com você, eu era apenas o Dylan. Pela primeira vez em muito tempo. Lucia não respondeu. Ele deu um passo atrás. Se você não quiser me ver de novo, eu entendo. Mas, por favor, leia a carta. Nem que seja só para me odiar com a verdade. E ele foi embora. Lucia sentou à mesa da cozinha com o envelope na frente. Ela o abriu lentamente. A carta era manuscrita, as palavras inclinadas levemente, mas firmes na página. Lucia, quando fugi da minha antiga vida, eu não sabia o que estava procurando. Eu só queria desaparecer. Apagar o nome, a imagem, a dor. Mas você me encontrou com suas perguntas selvagens, seu humor afiado, sua coragem de enfrentar o caos. Você me fez rir quando tudo o que eu queria era desaparecer. Você me trouxe de volta. Sim, eu menti. Me escondi. Mas tudo o que eu senti com você foi real. E se você ainda conseguir ver algo em mim, mesmo depois dos erros, eu estarei esperando. Do outro lado da ponte, Dylan Lucia se recostou na cadeira. As lágrimas estavam prestes a cair, mas ela as conteve. Não sabia se era dor, raiva ou saudade. Talvez tudo ao mesmo tempo. Ela se levantou, pegou a jaqueta e foi embora. O céu já escurecia quando chegou à ponte da Avenida Norte, o lugar que ele sempre falava, como um símbolo silencioso. E lá estava ele, sentado na beirada, olhando para o horizonte com a calma de quem já perdeu tudo, mas ainda observa o mundo passar. Você veio, ele disse, sem se virar. Vim dizer que ainda não te perdoei. Justo. Mas talvez. Talvez eu queira tentar entender. Ele virou a cabeça e seus olhares se encontraram. Isso era o suficiente. E, pela primeira vez, nenhum dos dois precisou dizer mais nada. Na noite depois de encontrar Dylan na ponte, Lucy acordou sentindo que tudo ao seu redor estava em pausa, como se o tempo tivesse parado de respirar e o mundo estivesse esperando para ver o que ela faria em seguida. Dylan ainda estava dormindo no sofá, com o rosto calmo, quase em paz. Ele parecia uma pessoa diferente, nada como o homem que ela conheceu na calçada. Era como se ele estivesse lentamente tirando a armadura que o escondia e voltando a ser real. Mas Lucia não se sentia pronta. Por dentro, ainda estava em guerra. Ela fechou a porta da cozinha suavemente, preparou uma xícara de café fraco e se sentou à mesa com o celular na mão. Mais mensagens, mais notificações. Seu nome estava em todos os lugares online. Sites de fofoca especulavam sobre tudo, desde um romance secreto com o bilionário rebelde até teorias da conspiração dizendo que ela era a mente por trás da fuga dele. Isso está saindo do controle, ela murmurou. E era verdade. As pessoas tentavam adicionar sua mãe no Facebook. Seu antigo chefe deu uma entrevista dizendo que sempre suspeitou que ela tivesse uma vida dupla. Alguém até criou uma conta falsa no Instagram com o nome Lucia Oficial Navarra. Naquela manhã, ela tomou uma decisão. Ela precisava desaparecer. Respirar. Pensar bem longe de tudo isso. Ela arrumou uma mochila pequena, deixou um bilhete na geladeira. Preciso de um tempo. Não me procure. Eu voltarei. E saiu sem olhar para trás. Dylan acordou um pouco depois, com o cheiro do café morno ainda no ar. Ele bocejou, esfregou o rosto e gritou instintivamente: Lucia. Silêncio. Ele se levantou, caminhou até a cozinha, viu a xícara sozinha na mesa e o bilhete na geladeira. Leu uma vez, duas, três, como se na quarta vez ele dissesse algo diferente. Não, ele sussurrou. Não agora. O telefonema veio poucos minutos depois. Era a Helena, sua advogada. Temos um problema. Outro. O vídeo do casamento vazou online. Um dos padrinhos postou nos stories e a mídia já sabe que você está com ela e ela sumiu. Eu sei, Dylan. Isso é sério. Você está caminhando numa linha tênue entre ficar fora dos holofotes e se tornar um escândalo internacional. Se a Lucia não for encontrada logo,
As autoridades vão presumir o pior. Você acha que ela fugiu de mim? Eu acho que ela fugiu do que tudo isso se tornou. Do peso que você carrega. Do centro das atenções. Ele pressionou o telefone contra a orelha. Eu vou encontrá-la. Como? Do jeito que ela me encontrou. Do outro lado do país, na pequena vila onde sua avó nasceu, Lucia sentou-se na varanda de uma casa simples, cercada por plantas, gatos e silêncio. Tia Rosa, que a acolheu sem fazer perguntas, serviu-lhe chá de limão e disse coisas como a vida só corre quando tentamos desacelerar. Lucia havia desligado o celular. Não queria haver mais manchetes, mensagens ou perguntas. Precisava se lembrar de quem ela era antes de tudo isso. Antes do vestido de grife, do plano louco, antes de Dylan. Ela precisava saber se ainda havia uma Lucia dentro dela que não fosse ligada à palavra escândalo. Todos os dias, ela caminhava até a praça da igreja e observava os homens mais velhos jogando dominó. Às vezes, escrevia pensamentos soltos, lembranças e frases em um caderno espiral. E se esforçava ao máximo para não pensar naquele sorriso torto, naquela voz profunda dizendo-lhe que ela o havia trazido de volta, mas não conseguia evitar. Dylan estava em tudo, nas nuvens, nas músicas, nos pequenos gestos. Mesmo de longe, parecia que ele ainda estava ao seu lado. Enquanto isso, Dylan fez o que sabia fazer de melhor. Investigou. Encontrou fotos antigas de Lucia com a avó, procurou o nome de tia Rosa nos registros públicos e, em menos de 24 horas, soube que ela tinha parentes em uma vila 300 quilômetros da capital. Mas ele não pegou um helicóptero ou um carro de luxo. Ele foi de ônibus, como ela faria. Desceu em uma estação de estrada de terra com uma mochila e um chapéu emprestado para evitar ser reconhecido. Perguntou pelas ruas simples sobre uma garota baixinha com cabelo bagunçado que fala sozinha enquanto anda. E finalmente, uma mulher mais velha apontou para a casa com vasos de lavanda na varanda. Lá, mas vá devagar. Essa garota tem um coração machucado. Ele agradeceu e caminhou até lá. Antes que pudesse bater, a porta se abriu. Lucy olhou para ele em silêncio. Como você me encontrou? Você me ensinou a olhar. Ela desviou o olhar. Você deveria estar se escondendo. Está arriscando muito vindo aqui. Eu já arrisquei tudo. Mas um risco não vai mudar muito. Dylan, por favor, me deixe falar. Ela assentiu lentamente. Eu sei que cometi erros. Guardei demais de você. Te arrastei para uma tempestade que você não pediu. Mas, mesmo com todo o caos, cada momento com você foi real. Você mentiu. Eu menti sobre quem eu costumava ser. Mas não sobre quem eu sou com você. Lucia respirou fundo. Eu fugi porque tive medo. Medo de me perder nessa loucura. E fugi porque não queria ser mais ninguém. Mas você me fez querer voltar. Silêncio. A voz de tia Rosa ecoou da cozinha. Se você for pedir, espera o café ficar pronto. Lucia riu e algo dentro dela se quebrou. Ou talvez tenha curado. Ou os dois. Ela abriu a porta completamente. Entre, mas se for fazer drama, vou te fazer lavar a louça. Nos dias que se seguiram, Dylan ficou na casa de tia Rosa. Ajudava no jardim, queimava a torrada no café da manhã e foi oficialmente adotado por um dos gatos da casa. Lucy ainda não sabia o que eram, um casal, amigos, dois fugitivos emocionais tentando se encontrar. Mas ela sabia que seu coração ficava mais leve quando ele estava por perto. Uma noite, sentados em um banco na praça, Dylan tirou um envelope do bolso. Isso é o que sobrou da minha parte na empresa. Uma proposta de compra total. Se eu assinar, corto todos os laços e posso começar do zero. Por que você não assinou? Porque preciso saber se você faria parte desse novo começo. Lucia ficou em silêncio. Eu não sei se posso prometer nada. Só sei que não quero continuar fugindo. Eu também não. Ela estendeu a mão. Ele colocou a caneta nela. E ali, sob a luz amarela suave de um antigo poste de rua, Dylan Navarro parou de ser herdeiro, CEO, fugitivo, e se tornou apenas Dylan novamente. 2 semanas depois, o escândalo desapareceu das manchetes. A Navarro Tech lançou uma declaração oficial confirmando a saída voluntária do ex-presidente e fechamento de todas as investigações abertas. A mídia seguiu em frente assim que uma nova celebridade decidiu se casar 3 vezes em uma semana. Lucia voltou para casa, e Dylan foi com ela. Dessa vez, como se pertencesse, ele não dormia mais no sofá nem escondia suas cicatrizes. Eles ainda não tinham tudo resolvido. Não sabiam o que o futuro reservava, mas tinham o presente. E isso foi o suficiente, até que um novo envelope chegou pelo correio. Lucia o pegou,
Leu em voz alta, e seus olhos se arregalaram. A Câmara Municipal de Cultura convida Lúcia Mendonça e Dylan Navarro para receber a medalha de ação social por seu projeto comunitário. Ela engasgou. Que projeto? Dylan sorriu. Tia Rosa me deu uma ideia. Lembra dos gatos, do jardim, do chá, e das suas frases no caderno? Sim. Estamos começando um centro cultural no bairro. Um espaço acolhedor com arte, comida, plantas e gatos. Lúcia piscou. Você construiu um projeto social baseado na minha tia e no seu coração. Ela olhou para ele, tentando parecer brava. Você é impossível. E você me escolheu mesmo assim. Na cerimônia de premiação, vestidos de maneira simples, mas elegante, caminharam juntos até o palco de mãos dadas. O apresentador sorriu. E pensar que tudo isso começou com um convite de casamento. Lúcia riu. Dylan a puxou para perto e sussurrou: posso fazer isso agora? Fazer o quê? Ele se ajoelhou. A audiência ofegou. Lúcia congelou. Você está brincando? Não, eu finalmente estou vivendo. Ele abriu uma caixinha. Dentro, 2 anéis de madeira feitos à mão, sem diamantes, sem grandes shows. Lúcia Mendonça, você quer se casar comigo? Sem ex-namorados, sem mansões, sem manchetes, apenas eu, você e a linda bagunça que conseguimos fazer dar certo. Ela riu. Isso é tão ridículo. Eu sei, mas é tão a nossa cara. E ela disse sim. Se alguém tivesse dito a Lúcia Mendonça, 3 semanas antes, que ela estaria recebendo uma medalha de ação social ao lado de um ex-bilionário disfarçado de mendigo que ele pediria em casamento com anéis de madeira feitos à mão, ela teria rido tanto que teria engasgado com sua própria saliva. E, ainda assim, lá estava ela, com o anel no dedo e uma multidão aplaudindo como se fosse uma cena de filme romântico com final garantido. Mas Lúcia sabia. A vida não vinha com uma trilha sonora de fundo ou créditos finais suaves. A verdadeira vida tinha letras miúdas, e ela ainda precisava lê-las com atenção. Você tem certeza disso? Lúcia perguntou, sentada de pernas cruzadas no sofá da sala. Ela usava uma camiseta velha de escola e segurava uma xícara de chá de menta. Dylan estava na sua frente, com uma camisa social aberta sobre uma camiseta branca, parecendo mais calmo do que o habitual. Certo sobre o quê? Sobre tudo isso, nós, o projeto, o casamento, o mundo sabendo nossos nomes. Ele se aproximou, sentou-se ao lado dela com um sorriso tranquilo. Nunca estive certo sobre nada até te conhecer. E agora, ainda não tenho certeza sobre tudo. Mas tenho certeza sobre você. Lúcia apertou os lábios, pensativa. Isso foi bonito e verdadeiro. Mas ainda preciso que coloquemos as coisas no papel. Que tipo de coisas? Ela se levantou, pegou uma folha de papel e uma caneta, e voltou com um olhar brincalhão, mas sério. Vamos assinar o nosso contrato emocional. Um contrato real de convivência. Nada de promessas de felizes para sempre sem data de validade. Aqui está um coração com termos e condições. Dylan levantou uma sobrancelha, divertido. Estou ouvindo. Lúcia estalou os dedos e começou a ditar. Cláusula número 1: se brigarmos, ninguém pode dormir no sofá, a não ser que o sofá seja realmente mais confortável que a cama. Combinado, ele disse, assinando uma linha invisível no ar. Cláusula número 2: vamos revezar no café da manhã, e até a torrada queimada conta como um esforço válido. Fechado. 3 segredos devem ser compartilhados eventualmente, de preferência antes de se tornarem escândalos públicos. Você quer dizer o meu passado? O seu? O meu? O nosso? Se algum dia descobrir que sou herdeira de uma fábrica de marmitas, quero que saiba de imediato. Entendi. Lúcia sorriu satisfeita. Então, ela hesitou. E agora vem a cláusula emocional mais difícil. Qual? Ela olhou para ele com seriedade. Se algum de nós sentir que está perdendo quem somos, paramos. Conversamos. Reavaliamos. Dylan assentiu lentamente. Lúcia, eu não quero afogar você no meu passado ou arrastar você para a minha velha história. Quero construir uma nova história com você. Uma onde eu ainda seja eu e finalmente eu possa ser apenas o Dylan. Nos dias seguintes, eles começaram a colocar o plano do Centro Cultural em prática. A casa da tia Rose, que antes era apenas um refúgio tranquilo, tornou-se o coração do projeto. Na frente, construíram um pequeno espaço para oficinas de arte, uma mini biblioteca e uma parede com citações inspiradoras, todas tiradas do antigo caderno de Lúcia. Dylan cuidava da estrutura, dos contatos com ONGs e empresas locais. Lúcia gerenciava as oficinas, organizava eventos e pintava murais com as crianças do bairro.
O projeto começou pequeno, mas logo chamou a atenção. Não por causa do nome Navarro, mas pela forma natural como cresceu. Tudo ali tinha alma, propósito e verdade. Mas o sucesso trouxe mais do que aplausos. Um dia, enquanto ela organizava os livros doados, Lúcia recebeu a visita de uma mulher elegante, usando salto alto, perfume caro e uma expressão amigável cuidadosamente calculada. Senhorita Mendonça, ela disse, entregando um cartão de visita. Sou Camila Torres, diretora da Fundação Horizon. Lúcia leu o cartão. Já tinha ouvido falar da fundação. Eles tinham projetos sociais em várias cidades e um histórico de adotar iniciativas locais para expandi-las. Como posso ajudá-la? Vi seu trabalho com o Centro Rasa. Estamos interessados em investir, patrocínio completo, uma nova sede, salário fixo para você e sua equipe, publicidade nacional. Lúcia piscou. Isso soa generoso. Mas queremos associar a imagem da fundação à sua história. A superação, o romance com Dylan, o conto de fadas moderno que vende. Lúcia congelou. Ah, então é isso. Camila sorriu. Pense nisso como uma oportunidade. Agora, você é local. Com a gente, pode ser internacional. E quanto tempo até perdermos o controle sobre o que construímos? A fundação só orienta. Lúcia cruzou os braços. Obrigada. Mas nosso projeto é sobre raízes, e raízes não são fáceis de transplantar. Camila sorriu, mas seus olhos ficaram frios. Pense bem. O mundo pode esquecer rapidamente se você não souber como manter o interesse deles. Lúcia devolveu o cartão. Não estamos aqui para entreter. Estamos aqui para transformar. Naquela noite, ela contou tudo a Dylan. Você os rejeitou? Ele perguntou, surpreso. Claro, ela queria nos transformar em um espetáculo. Vender nossa dor como uma história inspiradora. Dylan pensou por um momento. Posso ser honesto. Você deve. Parte de mim foi tentado. Lúcia assentiu. Eu também, mas só por um segundo. Então estamos na mesma página e no mesmo contrato. Uma tarde, durante uma das oficinas, uma menina chamada Bea perguntou tia Lúcia, você e o tio Dylan realmente vão se casar? Lúcia riu. Por que pergunta? Porque vocês brigam igual minha mãe brigava com meu pai antes deles se casarem. Lúcia quase engasgou com o giz de cera. E como estão agora? Ah, separados. Mas felizes. Lúcia olhou para Dylan, que estava distribuindo livros no canto da sala. Ele sorriu de longe, e ela sentiu uma sensação quente apertando seu peito. Talvez a felicidade não fosse sobre contratos ou cerimônias, mas sobre momentos como aqueles. Simples. Verdadeiros. Alguns dias depois, Dylan a surpreendeu com um jantar no quintal, luzes de corda, uma mesa com comida que ele fez, ou quase fez. O arroz era da tia Rosa, e uma música suave tocava ao fundo. Que é isso? Lúcia perguntou. Uma lembrança de que, mesmo sem uma mansão, iate ou tapete vermelho, podemos ter luxo. O verdadeiro luxo. Como ouvir sua risada sem interrupções. Ela riu, como se seguisse o pedido. Então ele puxou um pedaço de papel dobrado do bolso. Eu também fiz um contrato. Lúcia levantou uma sobrancelha. Sério? Ele o abriu e leu. Cláusula 1: amar Lúcia Mendonça todos os dias, mesmo quando ela esquecer o arroz no fogão, reclamar do cheiro do meu shampoo ou tentar dormir com 3 gatos na cama. Ela tapou a boca com a mão, rindo e tocada. E qual é a penalidade por quebrar essa cláusula? Ter que conquistar você de novo. Espero que você seja bom nisso. Já comecei a praticar. Eles brindaram com refrigerante de laranja e dançaram sob as luzes do quintal. Na semana seguinte, organizaram o primeiro evento aberto no Centro Ries Oficiais de Arte. Apresentações de dança, música ao vivo. Convidaram toda a comunidade. Dylan cuidava da recepção com um crachá que dizia assistente da Lúcia. Lúcia brincou com ele. Achei que ia escrever CEO, exclusivo para você. No final do dia, exaustos, sentaram-se na calçada com sorvete nas mãos e crianças correndo ao redor. Lúcia inclinou a cabeça no ombro dele. Você acha que vamos conseguir manter tudo isso se continuarmos colocando as cláusulas nos lugares certos? Sim, no papel, no coração. Ela sorriu. Então, só por precaução, anotei mais uma cláusula. Vá em frente. Jamais deixe o amor se tornar uma obrigação. Assinado. Ele pegou um graveto e escreveu na terra. Amor com cláusulas é amor que é cuidado. E naquele momento, eles não precisavam de mais nada. A vida real era exatamente isso. Bagunçada, intensa, cheia de erros de ortografia, mas com frases que valiam a pena ser sublinhadas. Lúcia Mendonça nunca foi fã de plateias. Desde criança,
Se escondia atrás das cortinas durante as apresentações escolares e fingia ter dor de barriga para escapar dos projetos em grupo que envolviam microfones. Então, a ideia de falar para 200 pessoas em uma cerimônia formal fazia suas mãos suarem e seu estômago se revirar. Vamos dar uma zoada em quem só lê os comentários. Escrevam Pepsi nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora, vamos continuar com a história. Ainda assim, lá estava ela, usando um vestido bordô, maquiagem sutil e um par de saltos emprestados da prima. Tentando parecer natural enquanto os últimos convidados chegavam ao auditório da Fundo de Cultura Viva. O projeto Central Raízes que ela e Dylan haviam criado, tinha sido selecionado para receber um prêmio pelo impacto social. Era o tipo de coisa que ela só via acontecer em reportagens, com trilha sonora de fundo. Agora, ela estava lá, em cima do palco. Dylan estava nos bastidores, revisando o discurso que ele mesmo tinha escrito, prometendo que seria breve. Mas Lucia conhecia aquele olhar, o mesmo de quando ele fingia não saber fritar ovos só para convencê-la a fazer o café da manhã. Dylan, por favor, não faça nada maluco hoje, ela disse, ajustando a gola da camisa dele. Esse evento não é sobre nós. É sobre o projeto. Eu sei. Eu vou ser discreto. Discreto como encantadoramente reservado. Discreto como vou tentar não roubar a cena com meu sorriso irresistível. Ela revirou os olhos. Estou falando sério. Eu também. A cerimônia começou pontualmente com discursos formais, palavras agradáveis e agradecimentos burocráticos. Lucia tentou parecer atenta, mas o suor nas palmas de suas mãos a denunciava. E então, o anfitrião anunciou. Convidamos ao palco os fundadores do projeto Centro Ries, senhorita Lucia Mendonça e senhor Dylan Navarro. A plateia aplaudiu. Lucia sentiu suas pernas ficarem pesadas. Dylan estendeu a mão como se ela fosse uma princesa prestes a entrar em um grande salão. Pronta? Ele sussurrou. Não, mas vamos lá. Subiram ao palco juntos. Aplausos cessaram. Lucia olhou para a multidão, o microfone, as luzes, e congelou. Dylan, percebendo, tomou a dianteira com naturalidade. Boa noite. Eu sei que estamos aqui por causa de um projeto social de sucesso, mas, honestamente, nada disso teria acontecido se eu não tivesse literalmente tropeçado na Lucia Mendonça no meio da rua, na chuva. Eu posso parecer difícil de derrubar, mas ela conseguiu, e desde então, eu não me levantei da mesma forma. A plateia riu, compartilhando o momento. Lucia é o coração do Centro Ries, e também é o coração do que resta da minha vida. Eu perdi tudo antes dela em status, empresa, nome. Mas ela me devolveu o que realmente importava à humanidade. E mais do que isso, ela me deu um lugar. Lucia piscou. Isso não estava no discurso original. Dylan se virou para ela. E já que estamos aqui com tantas pessoas que nos apoiaram, quero aproveitar este momento para dizer algo que viu ensaiando por dias. Os olhos de Lucia se arregalaram. Dylan, não. Mas ele já estava de joelhos. Um sussurro percorreu a plateia como uma brisa elétrica. Lucia congelou. Lucia Mendonça, ele disse, segurando o microfone e olhando em seus olhos. Você me daria mais do que apenas seu talento, seu riso e sua paciência com minhas piadas ruins. Me daria a chance de ser seu para sempre. O silêncio, longo, pesado. Lucia sentiu o mundo girar lentamente. A resposta estava presa na sua garganta. Não porque ela não amasse. Ela sabia que sim. Amava Dylan com uma intensidade silenciosa, daquelas que fazem você repensar tudo aquilo em que tem certeza. Mas ali, na frente de todos, com câmeras, celulares, flashes, ela sentiu o peso de um novo medo. O medo de que isso não fosse apenas amor, mas expectativa, pressão, imagem. Ela deu um passo para trás. Desculpe, murmurou e deixou o palco. A plateia segurou a respiração. Dylan permaneceu ajoelhado por mais um segundo, então se levantou, sem dizer nada. O apresentador tentou recuperar o clima com uma piada sobre emoções ao vivo, mas o constrangimento já estava claro. Lucia não soube como chegou em casa. Tudo o que ela sabia era que, quando entrou, atirou os sapatos longe, desabotoou no vestido no corredor e desabou na cama com a cabeça enterrada no travesseiro. Sentia-se um monstro. O rosto de Dylan se repetia em sua mente em um loop. Surpreso, ferido, mas ainda gentil. Por que ela fez aquilo? Talvez porque ainda estivesse tentando entender onde o projeto terminava e a vida começava. Ou talvez porque tudo estivesse acontecendo rápido demais. Ou, quem sabe,
Porque ela se conhecia o suficiente para saber que precisava de tempo para pensar antes de dar um passo tão grande. Mas nada disso apagava a dor ou a culpa. Horas depois, seu celular vibrou com uma única notificação. Dylan, eu não vou pedir respostas. Só quero que saiba que ainda escolheria você, mesmo sem certeza. Ela não respondeu. Não podia. Nos dias seguintes, evitou o centro cultural. Pediu à tia Rosa para cobrir suas atividades e passou a maior parte do tempo trancada no quarto tentando se reconectar com algo dentro de si que não estivesse quebrado. Pela cidade, o boato começou a se espalhar naturalmente. Ela rejeitou. O projeto estava chegando ao fim. Tudo não passava de um golpe de marketing mal calculado. Mas, surpreendentemente, Dylan não desapareceu. Ele continuou aparecendo no centro, organizando atividades, sorrindo para as crianças, distribuindo livros como se nada tivesse acontecido. Lucy observava a distância pela janela sempre que podia, e cada vez que o via, seu peito se apertava um pouco mais, até que um dia encontrou um envelope preso sob a porta. Dentro, uma única folha de papel. Às vezes, precisamos ir até os confins da Terra só para perceber que já estávamos onde deveríamos estar. Eu ainda estou aqui, se você quiser voltar. Lucia dobrou o papel cuidadosamente e o colocou na caixa de memórias que guardava escondida no fundo do armário. No dia seguinte, decidiu voltar ao Centro Ries. Apareceu de surpresa, usando um boné e óculos escuros, como se isso fosse o suficiente para passar despercebida. Mas, quando entrou no salão principal, foi recebida com abraços, sorrisos e pão de milho feito pelas crianças. Tia Lucia voltou. Gritou Bea, puxando-a pela mão até o quadro de avisos. Dylan estava lá, colocando novas fotos no painel de atividades. Quando a viu, parou, sorriu suavemente e simplesmente disse oi. Oi. Ela respondeu oi. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, rodeados pelo som das risadas das crianças e dos passos apressados. Lucia deu um suspiro profundo. Eu fugi. Eu sei, e você ficou aqui porque esse lugar não é só seu, é nosso. Mas eu não podia seguir sem você. Desculpa. Você não precisa pedir desculpas. Ela mordeu o lábio inferior. Eu me senti pressionada, tão exposta, tão esperada para ser algo que ainda estava tentando entender. Eu deveria ter te pedido isso em particular. Não, você seguiu o seu coração. E eu precisei fugir para ouvir o meu. Ele a olhou nos olhos. E o que ele disse? Ela sorriu, com os olhos cheios de lágrimas. Que você não precisa ter certeza de tudo para escolher alguém. Só precisa de coragem. Então, eu não estou dizendo sim agora. Dylan assentiu. Está tudo bem, mas eu também não estou dizendo não. Até melhor. Ela pegou a mão dele. Por enquanto, eu só quero viver com você. Sem pressa, sem palco, só nós e as crianças e a tia Rosa. Exatamente. Nossa versão real de felicidade, enquanto durar. Dylan a puxou para um abraço. E ali, no meio do centro cultural, com o cheiro de tinta fresca e pão de milho no ar, encontraram uma nova promessa. Uma sem fanfarra. Uma que começou com silêncio e confiança. Nos dias que se seguiram, Dylan apagou todas as notificações do celular, recusou entrevistas e se desconectou das redes sociais. Lucia desativou temporariamente seu perfil e passou mais tempo com as crianças, pintando murais com frases como ser feliz não precisa de plateia e o amor que não apressa floresce. Eles se tornaram um casal que ninguém reconhecia na rua e o casal que se reconhecia nos pequenos gestos. Compartilharam tarefas, sonharam com o futuro, brigaram sobre qual tempero usar na sopa, riram das piadas ruins e se reconectaram por completo. Naquela manhã, Lucy acordou com o som das campanas da igreja tocando ao longe. Ela estava deitada no sofá da sala, abraçando um dos travesseiros de Dylan, que cheirava a ele e tinha um cantinho desfiado que ela sempre prometeu costurar. A casa estava silenciosa, mas não vazia. Nunca esteve vazia desde então. Levantou-se lentamente, descalça, passou pela cozinha e encontrou uma cena que parecia já fazer parte da rotina. Dylan preparava o café com o cuidado de um chefe francês, usando o avental com estampa de limões que a tia Rosa lhe dera como prêmio de convivência. Você dormiu bem? Ele perguntou, sem se virar. Eu dormi o suficiente para sonhar. Com o quê? Com uma vida onde as coisas fazem sentido. Ele riu suavemente. Quer sentido? Vai ter que trocar esse café por chá de camomila e 5 sessões de terapia. Demorou. Já sou viciada no caos. Ele se virou, segurando 2 xícaras fumegantes. Ótimo, porque a próxima dose está chegando. Lucia levantou uma sobrancelha. Por quê? O que você fez? Nada.
Mas eu recebi um e-mail de uma editora. Ela engasgou com o cheiro de café. Uma editora. Alguém ouviu falar do Centro Ries. A proposta de casamento público ou não, foi a recusa mais educada do século. Eles querem transformar tudo isso em um livro, uma história de amor real em um mundo de filtros e performances. Lucia suspirou. Eles querem transformar nossa vida em um roteiro de romance. Eu disse que não estávamos interessados, mas eles insistiram. Até sugeriram um ghostwriter para trabalhar conosco. Isso está indo longe demais. Eu concordo. Ele a olhou com aquele olhar travesso. Mas e se a gente contar nossa versão, do nosso jeito? Sem glamour, sem inventar nada, só a verdade. Os tropeços, os medos, os abraços no momento errado, o contrato com cláusulas, os bolos que você queima. Ei, ela riu. Um livro que inspira sem mentir, que fala sobre amar alguém sem transformá-lo em um ideal inatingível. Lucia ficou em silêncio por alguns segundos. E se eles errarem? Então a gente conserta. Mas pelo menos história será nossa, ela suspirou. Vamos pensar nisso depois. Agora, eu quero viver um capítulo real, sem precisar revisá-lo. Nas semanas que se seguiram, a vida voltou ao seu ritmo leve, mas não menos intenso. Lucia voltou a dar aulas de arte no centro. E Dylan montou uma pequena biblioteca móvel com um carrinho que ele mesmo construiu, o biblioário, como as crianças chamavam. Era uma carroça azul pintada com rodas largas e compartimentos para livros, jogos e cadernos. Eles empurravam pelas ruas do bairro, oferecendo leitura gratuita em parques e pontos de ônibus. O projeto lentamente foi se tornando parte da paisagem da cidade. Mas, numa tarde chuvosa, algo inesperado aconteceu. Lúcia estava indo para casa sozinha depois de pegar tintas para um novo workshop. Estava atravessando uma rua estreita, com os pés encharcados e a bolsa escorregando de sua mão, quando ouviu alguém chamá-la pelo nome. Usa Mendoza. Ela se virou instintivamente, pronta com uma resposta defensiva. Dois homens de terno estavam encostados em um carro discreto, segurando pastas. Somos do departamento jurídico da Navarro Holdings. Precisamos conversar com você. Sobre o quê? Perguntou Lucia, franzindo a testa. Sobre o senhor Dylan Navarro e a propriedade que ainda lhe pertence legalmente. Lucia franziu a testa, confusa. Dylan não quer nada disso. Ele já desistiu disso. Formalmente, sim. Mas existem cláusulas abertas e há um movimento interno na empresa tentando trazê-lo de volta para o conselho. Vocês querem que ele volte como CEO? Queremos evitar que outra pessoa assuma e destrua o que resta da empresa. Lucia apertou a bolsa com mais força. Então, por que estão me contando isso? Porque, pelo que sabemos, você é a única que pode convencê-lo de qualquer coisa. Ela respirou fundo. Isso não é verdade. Pode não ser, mas ele te escuta. Lucia passou a noite inteira refletindo sobre a situação. Não queria envolver Dylan nisso, mas também sabia que, se não dissesse nada, poderia se arrepender depois. Ele merecia tomar essa decisão por si mesmo. Na manhã seguinte, contou tudo a ele. Dylan a ouviu atentamente, sem interromper. Eles disseram que eu deveria voltar para a empresa, que você poderia salvar ou assistir a ela ser destruída por pessoas que só se importam com o lucro. Ele se levantou, caminhou até a janela e ficou em silêncio por alguns minutos. Eu não sei se consigo voltar, disse ele finalmente. Aquele lugar, há tanta coisa que me feriu. Mas também tem tanto do que você construiu. Ele se virou, hesitante. Você acha que eu deveria? Lucia se aproximou lentamente. Eu acho que você deveria escolher com base no que sente, não no que acha que deve fazer. E se eu quiser tentar? Então, tente. Mas faça isso por você. E saiba que, não importa o que aconteça, você não é mais o mesmo homem de antes. Você é o Dylan que carrega livros em um carrinho azul e briga com os gatos pelo espaço no sofá. Ele sorriu. E você? Eu vou estar aqui, cuidando das crianças, das tintas e da bagunça que a gente deixa para trás. Dylan partiu na semana seguinte. Não levou terno nem gravata. Levou apenas sua abordagem direta, seu olhar firme e a convicção de que poderia, sim, participar do que ajudou a construir sem se perder no processo. Lucia o viu partir na estação de ônibus. A despedida foi breve, sem lágrimas. Quando você volta? Quando terminar? Isso é vago. Eu sei. Você está com medo? Estou. Mas tenho mais medo de não tentar. Então vai e volte inteiro. Durante sua ausência, Lucia se manteve ocupada. Organizou workshops, montou um novo quadro de avisos com colagens feitas pelas crianças, replantou os jardins do centro e começou a escrever sobre os dias, sobre tudo. Não como um diário, mas como um mapa,
Um caminho, algo que Dylan pudesse seguir de volta. Ele ligava todas as noites. Contava sobre as reuniões, as reações, as surpresas. A empresa estava em crise, mas o conselho estava dividido. Havia resistência, mas também esperança. Eu acho que eles querem mudança. Só não sabem como chamar isso. Chame de vida real, ela respondeu. E mostre a eles que você não precisa de gravata para ser ouvido. Depois de 11 dias, Dylan voltou. Lucy o esperou na estação de ônibus, com o bibliófilo estacionado ao lado dela. Então, o que aconteceu? Ela perguntou, enquanto ele descia do ônibus. Ele sorriu, cansado, mas em paz. Eu não volto como CEO, mas concordei em ser mentor do novo diretor e vou acompanhar a transição de longe, do jeito que acredito. E eles aceitaram. Depois de muita insistência, mostrei os relatórios do Centro RIES, as estatísticas, os impactos. Eles finalmente entenderam que sucesso não se mede apenas por lucro. Eu sempre disse que você era boa com palavras. Eu só repeti o que você me ensinou. Naquela noite, comemoraram com uma pizza mal cortada e refrigerante em copos de vidro. Riram das crianças tentando fazer magia com pedaços de papelão e se emocionaram com a apresentação dos certificados para os adolescentes que terminaram o primeiro curso de fotografia. Lucia sentou-se ao lado de Dylan, perto do mural do pátio. Eu acho que estamos prontos. Para quê? Para o capítulo final. Ainda temos só um. E o que acontece nele? Lucia sorriu. Você vai descobrir amanhã, mas posso te dar uma dica. Vai ter confete, bolo e talvez um gato de terno. Parece promissor e ridículo. O nosso tipo de final. Eles caçam. A cidade acordou inquieta. Não por causa das notícias políticas, nem por escândalos empresariais, e muito menos pela previsão do tempo que havia falhado. Era um tipo diferente de zumbido, um burburinho que se espalhou de boca em boca, de vizinho para vizinho, dos feirantes até a tia que vendia empanadas na praça. Haveria um casamento, mas não seria qualquer casamento. O rumor dizia que seria no centro cultural. Diziam que a noiva era uma garota que, um dia, levou um morador de rua ao casamento de seu ex-marido. E o noivo, afirmavam, era na verdade um milionário disfarçado. Diziam tantas coisas, e todas estavam certas. E ao mesmo tempo, bem longe da verdade. Lucy acordou cedo naquela manhã, mas não estava nervosa. Diferente de todas as noivas que ela via nos filmes, não tropeçou no véu, não derramou lágrimas em silêncio e não teve um ataque de pânico por causa da decoração. Ela estava tranquila. Talvez porque soubesse exatamente onde estava, com quem estava se casando e, o mais importante, por que escolher esse caminho. A cerimônia estava marcada para o pátio central do Reisa, cercada por murais coloridos, plantas em vasos de pneus reciclados e pequenas bandeirinhas feitas pelas crianças. Não havia tapete vermelho. Em vez disso, havia folhas secas coletadas na praça, espalhadas por mãos pequenas com o entusiasmo de uma festa de Janina. Seu vestido, um desenho simples de linho, fora feito pela costureira do bairro em troca de um mês de aulas de pintura para seus netos. Lucy olhou-se no espelho improvisado, feito com um pedaço de vidro antigo, e sorriu. Ela estava perfeita. Dylan, por outro lado, usava um terno azul marinho sem gravata, cabelo penteado com esforço e um nervosismo que tentava esconder com piadas desajeitadas. Ele estava encostado na porta do prédio principal, tentando respirar normalmente enquanto o padrinho improvisado ajustava a decoração de última hora. Thea, a garotinha curiosa que vivia perguntando se Dylan e Lucia iam se casar, apareceu correndo com uma caixa de papelão. Tio Dylan, o gato fugiu de novo. O quê? O Tico. A tia Lucia disse que ele ia ser o gato dos anéis, mas ele subiu a cerca e foi atrás de um pombo. Dylan esfregou a testa. Ok, plano novo. Você vai levar as alianças. Bea sorriu de orelha a orelha. Sério? Sim. Só não vá atrás dos pombos também. Ela riu e pulou para longe. A música começou com uma guitarra desafinada tocada por um dos adolescentes dos workshops de música. As cadeiras estavam lotadas de uma mistura caótica de vizinhos, amigos, voluntários e curiosos que vieram ver se aquilo era mesmo verdade. Lucy entrou ao lado da tia Rosa, que usava um vestido floral e um chapéu muito grande para a ocasião, mas perfeitamente adequado à sua personalidade. Lembreses, sussurrou tia Rosa enquanto caminhavam. Casamento não é promessa de paraíso. É uma parceria de batalhas. Escolha suas batalhas e suas piadas com sabedoria. Lucia sorriu. Dylan estava de pé esperando por ela, com os olhos umedecidos, não de nervosismo, mas de realização.
Como se finalmente tudo estivesse em seu lugar. Ele realmente veio, disse quando ela parou ao seu lado. Só porque eu sabia que o Tico ia fugir. Achei que você ia mudar de ideia de novo. Quase mudei, mas percebi que isso não tem a ver com certeza. Tem a ver com coragem. Então vamos com coragem. A cerimônia foi conduzida por Elina, a assessora jurídica de Dylan, que trocou os saltos e o terno por um vestido amarelo de linho e um colar de contas feito por uma das crianças. Estamos aqui, começou ela, segurando o microfone com um sorriso genuíno para celebrar algo que você não vê todo dia. Um amor que sobreviveu à dúvida, à imprensa, a um gato fugitivo e até mesmo a uma rejeição pública diante de uma audiência desconfortável. A multidão riu. Dylan e Lucia também. Este casal não precisa de promessas eternas, continuou Elina. Eles precisam de acordos claros, cláusulas emocionalmente revisáveis e muito humorístico, porque isso tem uma coisa que aprendi com eles, é que o amor só sobrevive se lembrarmos de rir entre uma crise e outra. Bea apareceu correndo com um travesseiro segurando duas alianças simples de prata feitas com prata reciclada por um artesão local. Dylan pegou sua aliança e, olhando para Lucia, disse: eu prometo não fugir quando a louça se acumular ou quando as contas chegarem. Eu prometo te escutar, mesmo quando eu não entender nada do que você está dizendo. Eu prometo te escolher todos os dias, mesmo nos dias difíceis. Lucia apertou sua mão com firmeza. E eu prometo não esperar respostas para tudo. Eu prometo ser honesta, mesmo quando for difícil. Eu prometo cuidar do seu silêncio e dividir o meu. E, acima de tudo, prometi rir das suas piadas ruins. Desde que você ria das minhas também. Eles trocaram as alianças, recebendo aplausos espontâneos e abraços emocionados. Nada sobre aquilo era convencional. Tudo era profundamente verdadeiro. A festa foi, como esperado, uma bagunça deliciosa. Havia bolo feito por 3 vizinhas diferentes, um de milho, um de cenoura e um de chocolate com brigadeiro mole. Houve dança improvisada com uma playlist feita por um adolescente de gosto duvidoso. As crianças comiam marshmallows no lugar do almoço e os adultos bebiam refrigerante em copos de vidro. Lucia e Dylan dançavam no meio do pátio, tropeçando nos próprios pés, rindo, errando passos, completamente alheios aos olhos curiosos que os observavam. Você acha que vão escrever sobre isso nos sites de fofoca? Dylan perguntou, girando Lucia lentamente. Não, isso é pessoal demais para virar manchete. E ainda assim, parece o final de um filme. Talvez. Mas eu prefiro pensar nisso como o começo de outro. Mais tarde, enquanto recolhiam as cadeiras, Lucia encontrou Dylan sentado nas escadas da entrada, com o paletó no colo e os pés descalços, fugindo da bagunça. Tentando segurar tudo aqui, disse ele, batendo no peito. A minha vida inteira achei que precisava de tudo para ser alguém. Hoje, percebi que tudo o que eu precisava era de um pouco de chão, um teto e você. Ela se sentou ao lado dele. Você ainda sente falta de tudo que deixou para trás? Algumas coisas. Mas aprendi que paz é muito cara quando a gente paga por ela com a própria identidade. E quem é você agora? Um homem que teve tudo, perdeu tudo e encontrou o que realmente importa no meio da calçada. Ela descansou a cabeça no ombro dele. Eu também mudei. Antes, eu queria provar que era forte, independente, invencível. Hoje, só quero cair sabendo que alguém vai me ajudar a me levantar. Eu te ajudo. Mas aviso logo, posso cair com você. Então vamos cair juntos e levantar rindo. O casamento deles não fez capa de revista. Nenhuma emissora de TV apareceu. Nenhuma celebridade postou uma foto. Mas nos meses que se seguiram, mais de 20 novas crianças começaram a frequentar o centro. Um novo mural foi pintado com as mãos de todos os voluntários e um projeto de reciclagem se tornou uma referência local graças a uma simples ideia de Dylan transformar o que é descartado em algo bonito. Lucia começou a dar aulas de escrita para mulheres da comunidade. Dylan criou uma rede de mentoria para jovens empreendedores sociais e a Biblio, que tinha rodas tortas, foi substituída por uma van colorida chamada Biblioferg. Às vezes, o passado batia a porta deles. Um jornalista curioso, uma proposta de negócios, um velho conhecido da empresa, mas nenhum deles conseguiu alcançar o casal que havia construído seu próprio mundo com suas próprias regras. E quanto ao ex de Lucia, Adriano apareceu meses depois, enviando um convite digital para o lançamento de sua nova startup. Lucia sorriu, deletou o e-mail e, sem ressentimentos, voltou a pintar o rosto de uma criança com tinta azul. Ela já tinha tudo o que precisava e, curiosamente, nada do que um dia pensou que queria. No primeiro aniversário do Centro Risas, Dylan organizou outra cerimônia, só para eles.
Nenhuma audiência, nenhuma roupa formal, apenas um bilhete colado na porta com a mensagem: quer renovar o contrato? Lucia respondeu com outro pedaço de papel. Só se eu puder adicionar mais cláusulas. Como o quê? Ele perguntou. Como beijos obrigatórios ao acordar. Rir juntos, mesmo nos dias difíceis. Reservar um domingo por mês para fazer absolutamente nada. Aprovado, disse ele, com validade indefinida. Ela assinou com uma caneta azul bem no meio da testa dele, só para irritá-lo. E ele riu como alguém que sabia que havia vencido todas as batalhas que realmente importavam. O que você achou da história de Dylan e Lucia? Deixe sua opinião nos comentários. Em uma escala de 0 a 10, como você avaliaria? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para acompanhar todas as nossas histórias. E aproveite para conferir mais histórias emocionantes clicando aqui na tela final.